Ei, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gostaria de falar de um tema muito interessante que acontece em diversos contextos que a gente percebe aí no mundo empresarial, por mais que não seja tão falado aqui no YouTube, nas redes sociais como um todo, tá? Eu quero falar de Simples Nacional, tá? Mas não somente de Simples Nacional. Eu gostaria de falar da união entre Simples Nacional e o tema holding. Holding patrimonial, aquela empresa que nasce para proteger alguns bens, algumas pessoas também chamam de administradora de bens, é um nome que eu acho mais adequado. Ou uma holding pura, uma holding de verdade, que a gente chama, que é aquela empresa que nasce para controlar outras empresas ou participar do capital de outras empresas. Então eu quero falar da união desses 2 temas, holding e Simples Nacional. Será que eu consigo ter uma holding no Simples Nacional? Talvez. Ou será que eu consigo ter, como é um contexto que acontece muito, como eu queria falar, de, por exemplo, você ter, diversos imóveis no seu acervo patrimonial que você trabalhou, bastante para conseguir, ou outros patrimônios relevantes. E, em contrapartida, você também tem, né, uma empresa no Simples Nacional, uma prestadora de serviços, uma atacadista, uma varejista, de que é de onde surgiu, né, de onde nasceu toda essa renda necessária para você adquirir esse patrimônio. Será que eu consigo, por exemplo, constituir uma holding patrimonial, para eu proteger esses imóveis que eu consegui comprar, trabalhando, empreendendo, e ao mesmo tempo ter uma outra empresa que vai ser essa empresa prestadora de serviços, essa varejista que está no Simples Nacional. Será que eu consigo ter 2 empresas com regimes tributários distintos, né, tendo essa holding, o lucro presumido ou o lucro real e tendo essa outra empresa, o Simples Nacional? Então, esse é o tema que eu quero falar com vocês hoje, então, bora lá. Então, para a gente conseguir conversar bem sobre esse tema, a gente precisa ter essa noção desses três itens chaves, dessas 3 questões chaves, que são o que é, na verdade, uma holding pura, como eu falei, e é uma empresa, no fim das contas, que nasce com um objeto social, né, com o objetivo de participar de outras empresas, seja exercendo controle, seja exercendo alguma influência. Então, esta é a definição de uma holding no fim das contas, né? Esse termo holding vem do verbo to hold, de segurar. Então seria uma alusão, né, dessa participação a essa questão de segurar, de manter. Então, uma holding pura, no fim das contas, é isso que eu acabei de dizer. Uma empresa que nasce com o objetivo de participar ou de controlar outras empresas. A holding patrimonial, no fim das contas, é um termo um pouco mais comercial, tá? Também nasce com essa proposta, com esse objetivo do to hold, de segurar, mas ela não manteria participações societárias, mas sim bens móveis e, na maioria dos casos, bens imóveis. Então, no fim das contas, uma holding patrimonial é uma empresa que vai proteger e administrar, e em alguns cenários até praticar a compra e venda, né, destes bens patrimoniais, em suma, imóveis. Então ela vai, no fim das contas, pensando em objeto social, ela vai executar a compra e venda de imóveis próprios ou a alocação, né, desses imóveis que ela tem dentro do seu acervo patrimonial. Então, de forma bem resumida, uma holding patrimonial é uma empresa que protege, que segura bens e que faz essa alienação ou até mesmo essa alocação quando a gente fala de bens imóveis, podendo acontecer também com bens móveis, né? E o Simples Nacional? Você já deve ter visto aí diversos vídeos sobre esse tema, então eu acredito que não faz tanto sentido eu entrar aqui no conceito de Simples Nacional. Então, resumidamente, o Simples Nacional é um regime tributário que a gente tem aqui presente no nosso país, e ele tem a prerrogativa de ser um regime mais simplificado. Então, o empresário que ele tem aí a sua sociedade, a sua empresa dentro do Simples Nacional, ele recolhe todos os tributos federais,
ICMS, se ele tiver, ISS, PIS, COFINS, IPI, Imposto de Renda, Contribuição Social e INSS, dentro, desta própria guia do Simples Nacional, que tende a ter uma carga tributária, principalmente nas empresas de faturamento menor, ter uma carga tributária um pouco mais reduzida para poder fomentar, né, a atividade, para poder fomentar essas pequenas e médias empresas a exercerem aí o seu objeto no nosso país. Agora, quando a gente fala de holding dentro do Simples Nacional, a gente precisa pensar, primeiramente, em questões de não permissões, de vedações de ingresso de algumas empresas em específico ao Simples Nacional, tá? Então, primeiramente, empresas do Simples Nacional, elas não podem participar, em outras empresas, no capital social de outras empresas, salvo algumas exceções que eu julgo não ser necessário falar aqui, tá? E essas empresas também elas não podem ter no seu quadro de sócios pessoas jurídicas, tá? Então, a gente poderia tirar aqui da equação, quando a gente fala de holding, as holdings puras, porque essas holdings puras, elas nascem com o objetivo de participar no capital de outras pessoas jurídicas. Então, nesse caso, a gente consegue definir por A mais B, né? Que uma holding de verdade não poderia ser do Simples Nacional. Agora, quando a gente entra no contexto da holding patrimonial, a gente também tem que observar essa questão. Por quê? As empresas do Simples Nacional, elas não podem ter e executar o objeto social de locação de imóveis próprios, tá? Então, por exemplo, se você tem a intenção de pegar os seus imóveis do seu acervo patrimonial e levar para uma pessoa jurídica visando somente ou principalmente a economia tributária, pensando na tributação da locação, se esses imóveis forem ser de propriedade desta nova pessoa jurídica, desta holding patrimonial, esta holding, ela não poderia ser do Simples Nacional, porque a alocação de imóveis próprios é uma atividade vedada ao Simples Nacional. Então, se você tem esse objetivo, você não poderia entrar no Simples Nacional, tendo que escolher ou o lucro presumido ou o lucro real, por exemplo. Aqui a gente tem um detalhe que ele é interessante, tá? Por mais que a alocação de imóveis próprios ela esteja vedada, a atividade de compra e venda de imóveis próprios ela não está vedada do Simples Nacional. Então, se porventura você desejasse ter uma holding, tá? Uma holding patrimonial no Simples Nacional, você poderia ter apenas, você deveria ter apenas o KNAI de compra e venda de imóveis próprios. Mas diferente do lucro presumido e do lucro real, que eles têm uma alíquota fixa, tanto para PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social, no Simples Nacional não, tá? No Simples Nacional, a sua alíquota ela é progressiva de acordo com o seu faturamento. Então, se você vai colocar este imóvel nesta empresa de compra e venda de imóveis próprios no Simples Nacional, mas essa empresa ela tem um nível alto de faturamento e um nível progressivo de faturamento, ela vai faturando conforme os meses vão passando, ela tem uma tendência de ter um faturamento mensal, talvez não valha a pena você abrir uma holding patrimonial, né, no Simples Nacional, porque a sua alíquota no Simples Nacional ela vai acabar ficando maior que a sua alíquota no lucro presumido, principalmente, que é o regime tributário que a maioria das empresas que estão neste contexto de holding patrimonial, de administradora de bens, usam, tá? Então, de uma forma bem simplória, geralmente é recomendável que você, quando você tem essa intenção de ter essa holding patrimonial, que você fique ou no lucro presumido ou no lucro real, tá? Por quê? Porque você vai ter essa flexibilidade de utilizar mais objetos sociais, eventualmente até a participação no capital de outras empresas, né? Esse KNAI de holding pura, de verdade. E também você vai ter essa economia tributária
quando você observa uma empresa do Simples com uma alíquota progressiva. A tendência é que no lucro presumido, principalmente, que sua alíquota, né, sua carga tributária, ela fique mais baixa que no Simples Nacional. Então, quando você for estruturar a sua holding patrimonial, coloque isso, tá, na mesa. Para além dessa questão da participação no capital e da vedação para empresas que fazem locação de imóveis próprios, a gente precisa analisar também a questão do faturamento global, tá? Por quê? Basicamente, existem dois contextos em que, se você está em mais de uma empresa e sendo que uma delas é do Simples Nacional, pode ser que você tenha que somar o faturamento bruto aí dessas duas empresas para verificar se essa empresa que está no Simples Nacional não estourou o limite de 4,8 milhões de reais que fica ali como um teto para quem está no Simples Nacional, e quem ultrapassa esse valor fica aí vedado de ficar no Simples Nacional. O primeiro contexto: caso você participe do capital social de uma empresa que é do Simples e você participe do capital de outra empresa, no capital social de outra empresa que também é do Simples. Duas empresas que usufruem desse regime diferenciado de tributação. Se você participa do capital das duas empresas, independente, tá, do seu percentual de participação, você deve somar o faturamento das duas empresas para verificar esse teto de 4,8 milhões. Inclusive, você tem que verificar nas duas empresas, porque as duas empresas são do Simples Nacional. Então, você precisa prestar atenção nesse primeiro contexto. Segundo contexto, você participa do capital de uma empresa do Simples Nacional, mas você também participa no capital de uma empresa que não é do Simples Nacional, uma empresa que é do lucro presumido ou uma empresa do lucro real. Aqui a gente já tem uma análise do percentual de participação. Se você, nessa empresa que é do lucro presumido ou do lucro real, tem mais de 10% de participação no capital social, você vai ter que somar o faturamento das duas empresas para poder verificar esse teto de 4,8 milhões na empresa do Simples Nacional. Se você participar com menos de 10%, você não precisaria somar. Então a gente tem essa regra de verificação do percentual. Aqui a gente entra nessa questão de analisar a necessidade, a viabilidade de ter uma holding, por exemplo, que é uma empresa que participa no capital de outras empresas, então ela não vai estar no lucro, no Simples Nacional, e ter uma empresa que é do Simples Nacional também. Então, se você tem uma empresa, é uma prestadora de serviços, é uma atacadista, é uma empresa do Simples Nacional, seja ela o segmento, mas você também tem uma holding que participa no capital de outras empresas, seja aí elas do ramo imobiliário, de qualquer ramo que seja. Se você tem mais de 10% de participação no capital dessa holding, você vai precisar verificar esse faturamento global, tá? E no mesmo caso, quando você tem uma empresa do Simples Nacional e uma holding patrimonial. Se essa holding patrimonial for do lucro presumido e você ter mais de 10% de participação nessa holding patrimonial, vai ter também essa soma de faturamento para você verificar o limite do Simples nessa empresa do Simples Nacional. Mas e se, por exemplo, a gente para analisar esse primeiro caso que eu falei, onde eu tenho uma holding pura do lucro presumido, por exemplo, e uma empresa do Simples Nacional. Vamos supor que eu tenho mais de 10% de participação no capital dessa holding pura. Eu tenho 100%, eu sou o controlador, sou o único sócio dessa holding pura. E abaixo dessa holding pura, eu tenho ali mais 15 empresas faturando 20 milhões de reais, bem acima do teto do Simples Nacional. Quando eu olho só a holding pura e eu observo a DRE, por exemplo, dessa holding, a tendência é que quando a gente olhasse a linha de receita, nós só íamos enxergar basicamente
a receita decorrente da equivalência patrimonial. E no fim das contas, é um movimento contábil que essa holding faz para poder reconhecer a participação dela nos resultados das suas investidas no balanço da própria holding pura, da própria holding de participações. Então, num cenário de soma de faturamento global com a sua empresa do Simples e com a sua holding, você basicamente teria as receitas de prestações de serviço, as receitas de comercialização do Simples Nacional e essa receita de equivalência patrimonial. Qual é o ponto? Aqui é muito interessante e é muito importante que você preste atenção neste ponto, tá? Para Receita Federal e para fins de legislação, o faturamento a ser considerado é o faturamento que é apontado na Lei 123 de 2006. E o que essa lei determina como faturamento? Eu vou abrir aqui a legislação para a gente ver junto, obviamente. Então, eu estou aqui na Lei 123 de 2006, logo no seu artigo 3º, tá? Onde ele define os limites de receita bruta para fins de enquadramento de microempresa, de empresa de pequeno porte. E aqui no seu parágrafo primeiro deste artigo, ele deixa bem claro neste parágrafo que receita bruta é o produto da venda de bens, tá? Preço de serviço prestado e resultado nas operações aqui em conta alheia, em conta de terceiros. Veja que, em momento algum, ele cita o resultado da equivalência patrimonial. Então, para fins de verificação do faturamento global, em teoria, tá? Em teoria, a receita da equivalência patrimonial de uma holding pura não entraria nessa conta, tá? Então você poderia, em tese, tá? Eu vou expor mais pontos aqui e vai dar continuidade a esse tema. Mas em tese, se você tiver aí uma holding pura que tem uma equivalência de 30 milhões de reais, esses 30 milhões de reais, eles não entrariam na conta do faturamento global, tá? E isso, inclusive, é reforçado por um acórdão que a gente tem lá no CARF, tá? Um contribuinte, ele fez esse questionamento, ele levou esse caso para o CARF e, em suma, né, na decisão ali do acórdão, ficou entendido, porém, a gente tem aqui um desdobramento desse caso que aconteceu no CARF, não o caso em específico, mas desse assunto de equivalência patrimonial que é muito importante. Nós vimos nascer, depois deste acordo, a solução de consulta COSIT 119 de 2020. E basicamente, o que a Receita Federal ela expôs nessa solução de consulta. Para fins de verificação de faturamento global, quando a gente está nesse contexto de você ter uma empresa no Simples Nacional e você participar também com mais de 10% e em outra empresa que não é do Simples Nacional, se essa empresa tiver como objeto social a participação em outras empresas, o que a Receita Federal vai observar no fim das contas não é a participação nessa holding, vai ser a participação indireta que a pessoa física tem em relação às participações que aquela holding tem. Então, eu bolei aqui uma planilhinha no Excel para a gente estudar essa participação indireta porque ela é muito importante para você, tá? Empresário que está pensando em constituir aí uma holding de participações ou já tem uma holding de participações e uma empresa do Simples Nacional também. Então vamos fazer esse cálculo porque ele é muito importante. Então vamos lá. Eu tô com um exemplo aqui que eu tirei dessa solução de consulta, inclusive para a gente estudar, tá? Três empresas: empresa A, empresa B e empresa C. Empresa A e B são empresas do lucro presumido. Então a gente já sabe que pode ter essa regra que eu mencionei dos 10%, dos mais de 10%. Nós temos também a empresa C, que é do Simples Nacional. O faturamento anual da empresa A, que é do lucro presumido, é de 17 milhões e meio de reais. O faturamento da empresa B, 120 mil reais. E o faturamento da empresa C, 3,2 milhões de reais. Só da gente olhar aqui, a gente pode perceber que a empresa C isoladamente, ela não estaria
ultrapassando o teto de 4,8 milhões de reais. A empresa A, se ela fosse do Simples Nacional ou se somasse com o faturamento da empresa do Simples Nacional, que é a empresa C, já teria estourado há muito tempo. Então, a empresa A tem como objeto social o desenvolvimento de softwares, a empresa B tem como objeto social a participação em outras empresas, né, exercendo controle ou não, e a empresa C tem como objeto social os serviços gerais aqui de tecnologia da informação. Em relação ao quadro societário dessas empresas, vou começar de baixo para cima, tá? A empresa C, ela tem como sócios o João e a Maria, que ambos são pessoa física, e cada um aqui tem 50%, tá? A empresa B também tem o João e a Maria como sócios. E a empresa B é aquela holding pura que eu informei. Então aqui é importante a gente ver que a gente já está naquele contexto de tem uma empresa do Simples Nacional, que é uma prestadora de serviços, nesse exemplo, e eu também tenho uma holding pura. Eu tenho mais de 10% de participação nesse exemplo? Sim, tanto o João quanto a Maria, eles possuem mais de 10%. Então, em tese, né, o faturamento da empresa B e da empresa C precisam ser somados, tá? Então, quando a gente observa só o que eu mencionei até o acórdão do CARF, somente até aquele momento a gente faz uma pausa na linha do tempo. Basicamente, o que, que a gente ia somar? O faturamento de 120 mil dessa empresa B e o faturamento dessa empresa C. A receita da equivalência patrimonial da empresa B, que tem como objeto social a participação societária em outras empresas, não entraria quando a gente faz esse corte na linha do tempo até esse acórdão do CARF. Então, nesse contexto aqui, a empresa C poderia se manter tranquilamente no Simples Nacional. Porém, a gente precisa continuar, né, com a linha do tempo, e inclusive com a solução de consulta 119 de 2020 que eu falei para você. Em relação à empresa A, como é formado o quadro de sócios dessa empresa? 10% vai para o João, 10% vai para a Maria. Quando a gente observa a regra que está na Lei Complementar 123, o limite é 10%. Então, em teoria, não entraria observando somente a participação das pessoas físicas que ficou ali no limite exato para não contar o faturamento. Porém, para fechar os 100%, a gente tem aqui a empresa B, que é do lucro presumido, participando com 80% do capital dessa empresa A. E é aqui, tá? É aqui que vem essa pegadinha da Receita Federal, vem esse entendimento que a Receita Federal tem, que foi publicado primeiramente nessa solução de consulta 119 de 2020. Eu vou deixar aqui embaixo, tá? Para vocês consultarem, contadores e empresários, tanto o acórdão do CARF falando que a equivalência patrimonial não entra, quanto a solução de consulta 119 de 2020, para vocês conseguirem dar uma olhadinha também, tá? Então, basicamente, nós temos aqui a empresa B com 80% de participação no capital social da empresa A. E qual é o ponto aqui? Quem participa da empresa B? João e Maria com 50%. Quem tem o maior percentual de participação na empresa A? A empresa B com 80%. Então, diretamente, quem tem controle da empresa A é a empresa B. Porém, no entendimento da Receita Federal, para fins de verificação do faturamento global, nós olhamos a participação indireta das pessoas físicas. Então, quem participa indiretamente dessa empresa A com faturamento de aproximadamente 20 milhões? João e Maria. Basicamente, de acordo com o entendimento da Receita Federal, João tem 40% da empresa A e Maria tem 40% da empresa A. Se ambos têm 40%, só de olhar só um deles, a gente já percebe que há mais de 10% de participação no capital social. Então, em tese, de acordo com esse entendimento da Receita, nós deveríamos
somar esse faturamento de 17,5 milhões com esse faturamento de 3,2 milhões. E dessa forma, é muito claro, né, que essa empresa do Simples Nacional, ela ficaria vedada de continuar no Simples Nacional. Aqui a gente entra numa questão de discussão jurídica, efetivamente, mesmo que, eh, como contador, essa não seja, né, a minha área de competência, não seja a minha especialidade. Esse é um entendimento da Receita Federal, tá? Em relação à participação, aos limites do Simples. Mas eu vejo, tá, que na essência, o que que a gente precisa observar? A gente precisa observar, principalmente o que diz a Constituição, né, quando ela determina que eu só sou obrigado a fazer algo ou deixar de fazer algo em decorrência de uma lei que determine isso, tá? E existe uma lei para determinar essa soma de faturamento, que foi a lei que eu te mostrei, a Lei 123 de 2006. O ponto, tá? O ponto é que essa legislação, ela não fala em participação indireta como forma de somar-se o faturamento, tá? Ela fala de participação no capital social da pessoa jurídica. Ela não deixa claro que essa participação é direta ou indireta. Então, ela, ao mesmo tempo que ela abre margem para o fisco ele trazer esse entendimento de que tem que ter essa participação indireta, com certeza, com um cunho arrecadativo, ela também abre margens para você interpretar que não, tá? Então, do ponto de vista jurídico, eu vejo que há espaço para se discutir essa questão, mesmo que essa não seja a minha competência, mas é o que eu vejo analisando legislação e entendimento da Receita, tá? Diante disso, se você visa, por exemplo, ter o máximo de compliance fiscal possível, não quer discutir com a Receita essa questão da participação indireta, você pode estudar sim a transferência dessa sua empresa que está no Simples Nacional para o lucro presumido ou lucro real, tá? Fazendo um estudo tributário, tá? Fazendo simulações do contexto atual que você tem. Como ele é no Simples Nacional, você já tem, mas como ele seria no lucro presumido ou como ele seria no lucro real, pode te dar um norte, né? Para você verificar se talvez não vale a pena, se talvez não é o momento de você tirar essa sua empresa que está no Simples Nacional para um novo regime tributário. Principalmente agora que a gente está vendo aí, a gente está presenciando o advento da reforma tributária, tá? Então, as empresas do Simples Nacional, elas vão ser impactadas severamente pela reforma tributária, principalmente aquelas que estão no meio da cadeia produtiva, aquelas que fazem muito B2B, né, business to business. Então, talvez seja o momento, se você principalmente está neste contexto, talvez seja o momento de você estudar uma migração para o lucro presumido ou para o lucro real. E se você precisa de um profissional especialista em planejamento tributário, de um contador que está disposto a fazer esse estudo para você, eu vou pedir para você entrar em contato com o link de WhatsApp. Eu vou deixar aqui embaixo. Você vai falar pessoalmente comigo, Bruno Deiró, e eu vou te auxiliar em montar, em realizar esse estudo tributário para ver se de fato vale a pena para você sair da sua condição do Simples Nacional e ir para o lucro presumido, lucro real e ter essa flexibilidade perante a essas obrigações, tá, da Receita Federal. Então, entre em contato comigo que eu vou procurar te ajudar. Basicamente, o objetivo do vídeo de hoje era esse, te mostrar eh, os reflexos, as possibilidades quando a gente fala de holding patrimonial, administradora de bens, holding pura, e também empresas do Simples Nacional. Como esses dois temas eles se conversam e como você pode fazer para se proteger ou para atribuir aí, desenvolver algum planejamento que seja efetivo do ponto de vista tributário. Obrigado para você que me assistiu até aqui. Fica ligado para os próximos vídeos e valeu!